Jair Ventura, 43 anos, é o novo técnico do Goiás. Começou efetivamente a sua carreira como treinador em 2017, quando foi eleito o técnico revelação do Campeonato Brasileiro, levando o Botafogo à Libertadores. Depois do Botafogo, rodou por times importantes do futebol brasileiro. Esteve no Santos, no Corinthians, finalista da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, passou pelo Sport, quando ajudou o time pernambucano na primeira passagem a escapar do rebaixamento. Depois, na Chapecoense, 14 jogos sem vencer, participou de uma queda. E no Juventude, no ano passado, ajudou o time gaúcho a escapar do rebaixamento para a Série B. Começou a temporada 2022 no Juventude, porém 4 jogos do Campeonato Gaúcho, com um empate e 3 derrotas, não resistiu e foi demitido. Jair Ventura, filho do Jairzinho Furacão da Copa de 70, é o novo técnico do Goiás. E agora as opiniões aqui dos nossos comentaristas. Vou primeiro contigo, Evandro Gomes. O Goiás tem novo técnico. Então, Pasqueto, você falou aí do pai dele, foi um gigante no futebol brasileiro. Quer no Botafogo, onde jogou com grandes estrelas, né? Com ataque de Jairzinho, Ferretti, de Paulo César, de Zequinha. Tinha todo mundo, né? E o Jairzinho da Copa de 70, que marcou um gol em cada jogo que ele fez. Foram 7 jogos, 7 gols. Talvez um outro jogador não tenha feito isso numa Copa do Mundo, né? Marcando em todos os jogos que ele participou. Mas não significa dizer que por ser filho do Jairzinho, até porque o Jairzinho também não aconteceu como técnico de futebol, assim como o Jair Ventura, né? Ele não aconteceu também como jogador. Parou muito rápido, jogando em times pequenos lá do Rio de Janeiro, né? Foram só equipes pequenas que ele andou como jogador. Eu até anotei algumas delas aqui, 43 anos a idade que ele tem. Então, como jogador de futebol, Boa Vista, são aqueles times menores. Com 26 ele já parou, já viu que não dava. Então, ele pegou o caminho de treinador. Foi essa campanha de 2016 que ele apareceu para o cenário nacional comandando o Botafogo. Ele foi lançado lá em 2009 como auxiliar do Ney Franco. Ele aprendeu a manha, assumiu o Botafogo e levou em frente. Como vocês falaram aí, 11 vitórias em 15 jogos e terminou em 5º lugar o campeonato de 2016, colocando o Botafogo na Libertadores de 2017. Bom, em síntese, o que interessa é o que ele pode fazer no time do Goiás. A situação não é fácil para ele, mas é um treinador que a gente sabe. O Goiás fez aquilo que era possível. Poderia ser melhor? Poderia, mas teoricamente, se trouxesse o Lisca, teoricamente poderia ser melhor que ele. Se trouxesse o Mancini, teoricamente poderia ser melhor que ele. Uma decepção no time da Chapecoense, afinal ninguém deu conta na Chapecoense, tanto que o time caiu. Ele não conseguiu ganhar. Mas ele tem um histórico também até interessante. No Santos, que foi o segundo grande time dele, ele teve 39 jogos, 14 vitórias, né? Um aproveitamento de 44%. Já no Corinthians não foi tanto, teve só 19 jogos, mas olha o currículo dele: Santos, Botafogo, Santos, Corinthians, Sport, aí foi caindo um pouquinho. No Juventude também já não aconteceu e vem para o Goiás. O que é ruim para ele? E aí está explicada a situação porque ele trouxe auxiliar técnico, preparador físico e um analista de sistema, né? Analista para poder ajudá-lo ali no time do Goiás. Trouxe 3 para a comissão técnica dele. Vai dar certo? Não sei. Ele tem o Palmeiras pela frente. Perder, todo mundo vai falar, normal, porque poderia perder com qualquer treinador. O Palmeiras é o adversário. Depois ele terá o Bragantino, Copa do Brasil aqui também. É um jogo para ele começar uma carreira vitoriosa. Não estou dizendo que não comece contra o Palmeiras. Futebol é jogado, né? Não estou dando o Goiás como derrotado porque o adversário é o Palmeiras. Mas é uma barra e vai que de repente ele perde 1, 2, 3 jogos aí, depois já vem um clássico contra o Atlético, também não ganha, aí já balança.
O torcedor aqui no Brasil não tem paciência com o treinador. O torcedor quer ver resultado. E o time do Goiás dá para ter esses resultados que os torcedores pensam que terá com ele, Jair Ventura, não será tão fácil para ele. Mas a contratação dele, de uma forma geral, acho que foi boa para o time do Goiás. Vamos torcer para dar certo. Charlie Pereira, o que você diz sobre a chegada de Jair Ventura ao Goiás? O Jair Ventura é daqueles vários técnicos emergentes, você pode até me ajudar a lembrar aí, que não se consolidaram. Jair Ventura, Zé Ricardo, Thiago Nunes, que eu acho que tem até uma carreira ainda mais curta do que a do Jair, assim, depois Alberto Valentim. Né, esses técnicos ainda não conseguiram, sabe, dar aquele próximo passo. E o Jair teve grandes oportunidades. O grande trabalho para mim dele foi no Botafogo, sem dúvida nenhuma, aquela campanha no Campeonato Brasileiro de 2017, foi eleito o melhor. O técnico revelação naquela temporada, poxa, colocou um Botafogo que brigava lá embaixo numa Copa Libertadores da América, né? O Evandro acompanhou ele lá no Santos, viu que ele não fez um bom trabalho. No Corinthians chegou uma decisão de Copa do Brasil, mas perdeu para o Cruzeiro. E depois ele começa a comandar aqueles clubes que têm como objetivo a permanência. Sport, Chapecoense, Juventude e agora o Goiás. E eu acredito que num primeiro momento ele chega com essa missão. Eu acho que pelo que ele já conhece do elenco, porque pelo que ele já sabe do Goiás, ele sabe que não tem como você adotar um discurso diferente da permanência. O discurso dito pelo Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás, após aquela vitória diante do Criciúma, onde ele pega o microfone ali na Serrinha e chama o torcedor, vamos juntos para a Copa Libertadores. Eu enxergo que é um discurso otimista, mas que ainda precisa de base para ser um discurso realmente assim, para valer. Eu acho que o torcedor tem essa noção, né, de que o time, o elenco hoje não é um elenco ainda que pode sonhar mais do que a permanência. E a permanência com vaga na Sul-Americana é algo que sempre acontece. 1, 2 times no máximo que permanecem é que ficam fora da Copa Sul-Americana. No mais, vai todo mundo. Agora, chama uma atenção, Pasquetto. Assim, isso só dando a minha opinião. É o tamanho de técnico que o Goiás consegue contratar nesse momento. Sabe? Porque os técnicos com patamar maior, você tem a dificuldade da questão financeira, que sem dúvida nenhuma é um problema para o Goiás. O Goiás, tradicionalmente, não é um clube que investe muito em salários de jogadores e salários de técnicos, não. E o perfil da atual gestão, ainda mais, é bem mais pé no chão. Mas o Goiás não tinha acertado com o Dorival Júnior e ele não veio, não foi por parte financeira e sim porque tinha um problema pessoal? E em tese, o que eu imagino é um técnico mais caro. O Goiás, então, diante da procura inicial lá contra o Dorival, não poderia trazer alguém melhor, até mesmo mais caro do que o Jair Ventura? O próprio Paulo Rogério chegou a sinalizar isso num contato recente que teve com o torcedor na sua live, né? Que é o técnico de 400, 500, 600. Mas existem duas situações. Existe o querer e o outro lado aceitar, né? De repente, o outro lado, procurado pelo Goiás, não aceitou, né? Agora, o que me chama a atenção, e olha um dado que eu vou trazer aqui. Nós temos aí 14 meses dessa nova gestão no Goiás aí com o Paulo Rogério. E algo que acontece bastante. A troca no comando técnico. Eu vou pegar lá no Campeonato Goiano, quando ele começa com o Augusto técnico. O Augusto era o técnico, não era o Glauber. Não tinha divisão, era o Augusto. A divisão era no Brasileiro de 2000. São 16 meses. E 20, porque começou, começou em 21, exatamente. Início de 21. Eu peguei o final do Campeonato Nacional. Começa com o Augusto, aí o Augusto é demitido, o Glauber termina o Campeonato Goiano, o Pintado chega a assumir no último jogo contra o Atlético. O Glauber vai até aquele 3-0, que o Goiás perde pro Atlético. Vem o Pintado, vem o Marcelo Cabo, fecha a Série B com o Glauber, conquistando o acesso. Glauber começa o ano, depois vem o Pivete, depois volta o Glauber e agora o Jair Ventura.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comandos distintos, diferentes, em 16 meses. É muita coisa. Bom, Tim, tá chegando aí o Jair Ventura para o Goiás. Para mim, Pasquetto, Jair Ventura, um técnico que o Goiás encaixa no orçamento do Goiás, dentro do que o Goiás dá conta de trazer. Outra situação que para mim deve ter sido importante, o Jair Ventura deve ter sinalizado que aceita conversar, discutir algumas situações que a diretoria sempre deixou bem claro que gosta de participar, de estar um pouco mais perto ali do treinador, de conversar, de questionar as escalações, inclusive, que para o Paulo Rogério isso é normal, e ele fazia muito com o Glauber, o Glauber nunca negou isso. Outra situação que para mim é bem clara, o Jair Ventura, os melhores trabalhos dele, Pasquetto, foi quando ele assumiu times para salvar de rebaixamento. Pode pegar aí. Desde quando ele assumiu o Botafogo, foi para salvar o Botafogo do rebaixamento e conseguiu fazer isso muito bem, conseguiu até ir ali para a pré-Libertadores. Depois ele assume o Sport, também consegue livrar o Sport do rebaixamento. O ano passado, quando ele assumiu o Juventude, foi para com esse objetivo e também conseguiu. Então ele se especializou aí em fugir de rebaixamento. É muito cedo para a gente falar que o Goiás vai ser ou está correndo grande risco de ser rebaixado. A gente imagina essa situação pelo elenco que o Goiás tem hoje, para a gente não ver condições técnicas para que o Goiás realmente não passe sufoco. Pela minha visão também, o Goiás tem um elenco hoje para passar por sufoco. E a permanência no Campeonato Brasileiro da Série A vai ser já um grande feito. Então, para mim, também entra essa situação do Jair Ventura, que para mim brigava ali com técnicos do tamanho dele, entre Alberto Valentim, Marquinhos Santos, o próprio Liscas, dentre outros, em Wenderson Moreira. Esse a gente sabe que não voltaria para o Goiás ou não volta tão cedo para o Goiás. Então, para mim, foi um técnico dentro dos padrões do Goiás, dentro do que o Goiás dá conta. Agora, para mim, desses nomes que eu falei, tinha outros à frente do Jair Ventura, principalmente o Lisca. Vejo, inclusive, ali uma briga bem igual entre ele e o próprio Alberto Valentim, o próprio Marquinhos Santos, estão mais ou menos no mesmo nível. Eu imagino que o Jair Ventura teve algo a mais para encantar a diretoria, e para mim essa questão de ouvir. É isso, Jair Ventura é o novo técnico do Goiás e já comanda o time neste sábado contra o Palmeiras na Serrinha. E acompanhe os bastidores da política na coluna Multimídia Sagres em Off. Tudo relacionado às decisões que fazem a diferença. Com Rubens Salomão, ao vivo às 8 da manhã aqui na Sagres e ao longo do dia no Sagres Online. Informações exclusivas também em formato de podcast. A tal da convicção, que é o que a cada dia essa diretoria do Goiás mostra que não tem, cara. Assim, fala-se muito em convicção de ideias, né? Em tal do projeto. Isso, para mim, fica muito claro que a diretoria do Goiás não tem. Ela pensa num técnico de nome, depois ela pensa no estrangeiro, aí ela crava que é o da casa que dá conta, aí ela vem com um cara que há 4 anos não faz um bom trabalho, ou um trabalho consistente. Nas contratações, ontem a gente enumerava aqui, o Goiás contrata gente de tudo quanto é tipo, com tudo quanto é tipo de idade, uns jogam, outros não jogam. Uma hora fala que tem a grana, outra hora fala que não tem. O torcedor questiona cadê o dinheiro desse, cadê o dinheiro daquele e nada. Aí já tem cartazes pela cidade aí contra o Edminho. O pessoal exime de culpa, pelo menos no que vi aqui até agora, o presidente Paulo Rogério e também o Arley. Sabe, é um negócio muito louco. O presidente não dá entrevista, só fala em live, não tem a imprensa, ou até mesmo os blogueiros que seguem o Goiás aí, que se acham em condição de poder questioná-lo por que acontece isso e não acontece aquilo, sabe? É um negócio muito nebuloso. O que pensa a diretoria do Goiás nesse momento, assim, é um negócio que é para deixar o torcedor de cabelo em pé. E aí, Tim, rapidinho, você vai falar, a galera tá aqui, ó, tá na bronca, o Augusto diz aqui no YouTube, infelizmente o Goiás está em queda livre, de médio passou a ser pequeno, logo, logo vamos ser ultrapassados pelo Vila Nova. Aí o Bruno Costa fala da situação do Glauber, que era um cara que era braço direito e que agora já foi demitido também. Treinador interino é isso, só em momentos complicados que ele entra. O Giovani, vamos dar um crédito ao Jair Adventure, ele escreveu aqui. O Louser veio desacreditado para o Atlético e tem feito um ótimo trabalho. Já é uma outra visão também, né? Dércio Pereira,
A diretoria fez o certo em demitir o Glauber. Os caras mimam o técnico que chega. Aliás, minam o técnico que chega. Tem opinião aqui de tudo quanto é jeito. Eu Mas só vejo assim, Tim. Pasqueto, o presidente Paulo Rogério, pelo menos em algumas entrevistas ou lives que ele fez, ele, para mim, sempre deixou bem claro que ele quer ter uma participação direta, pelo menos eu entendi dessa forma, em cima do trabalho do treinador. Tanto que o Glauber, enquanto sempre foi técnico do Goiás, deixou isso bem claro, que discute muito ali essa situação. Para mim é um pouco diferente do que a gente vê no Atlético. Porque por mais que muita gente ache, o Adson escala no Atlético. Para mim o Adson não escala, mas ele contesta. Ele deixa bem claro realmente a situação. Por que você está colocando esse e não está colocando aquele? Aí cabe ao treinador assumir ou não essa responsabilidade de colocar ou tirar esse ou aquele. Para mim isso é certo. Agora, você querer exigir que o treinador faça o que você pensa ou o que você quer em termos de escalação, isso poucos vão aceitar. Então, para mim, realmente, esse entendimento, pelo que passou já nas suas lives, nas suas entrevistas do presidente Paulo Rogério, eu acho difícil ele encontrar um treinador que vai aceitar esse tipo de colocação. Poderia ter com o Glauber. Agora, um outro treinador com nome maior, eu acho muito complicado. Vamos ver como que vai ser a relação com o Jair Ventura em cima disso. Se realmente ele quer participar ou se ele vai só contestar o trabalho do Jair. Não, você piorou tudo aquilo que eu falei ainda com isso. Corroborou piorando a situação, cara. É um negócio muito louco. Aperta os cintos, o piloto sumiu, cara. É muito louco mesmo. Tem uma imagem aí, tá no perfil do Sintonia Esmeraldina, que foi o responsável pela informação da contratação do Jair Ventura pelo Goiás. Estamos vendo ali o Arley Menezes. Lá no aeroporto. O Jair Ventura, né? Quem está de mala ali é o Jair Ventura, né? O Arley foi buscar o técnico, né? Aqueles cronistas mais antigos, hein, Evandro? Lá na época do Scratch, ele veio com uma mala pequena ou uma mala grande? Porque se veio com a pequena, sabe que pode não durar. Se a mala for maior, é porque vai ficar aqui há mais tempo, Vandinho. Lá no Goiás é difícil para trabalhar, né? Tem uma turminha lá que é custosa, até num ponto que o torcedor tocou aí, que talvez, ficando uma comissão técnica permanente, não passe de forma adequada. Não estou falando que o Glauber fez isso, mas são riscos que corre o treinador que chega. Por isso que todo treinador quer ter ali do lado dele o auxiliar de confiança dele, o preparador físico da confiança dele. E esse o Jair trouxe aqui para o Goiás. Mas é isso aí, grande Arley, né? O Arley está sumido, não dá entrevista, tudo. Daqui a pouco, se o Goiás reage bem no Campeonato Brasileiro, alguém há de aparecer por lá, quem sabe ele um dia.